Buenas, muito bom dia. Eu gostaria de dar uma saudação inicial ao nosso café especial de hoje com o professor Eloy Flores. E antes de mais nada, eu gostaria de te convidar para clicar em inscrever-se na página no canal do YouTube e também dar um like lá na página do Facebook e Engenheirosine para estar acompanhando os nossos produtos que a gente vem produzindo, conteúdos, né? Então, o café com hoje é com o Eloy Flores. O Eloy é professor universitário há 25 anos na Universidade Luterana do Brasil, graduado em agronomia, mestre em gestão de negócios, secretário-geral do Movimento Trabalhista para a Educação e membro do Diretório Estadual e do Conselho de Ética do PTB. Então, professor Eloy, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito participar dessa entrevista. Bom dia, Zine. É um prazer também estar conversando contigo e, de uma certa forma, lisonjeado em participar do teu programa e ter sido notado e chamado para um debate desse tipo no mundo trabalhista, dos negócios na situação brasileira que nós vivemos hoje, do Estado, do Brasil. Isso é importante a gente conversar, né? Aproveitar a experiência que temos e desenvolvermos alguns, não crítica, mas alguns movimentos e ideias que estão passando ao largo aí, muitas vezes, na própria mídia brasileira, na imprensa, sem nenhuma crítica, naturalmente, mas que estão passando ao largo de um momento de dificuldade, de grande confusão ideológica sobre democracia, principalmente sobre o ambiente. E quando se fala em ambiente, não é só aquele ambiente, o meio ambiente, é o ambiente como todo, de convivência, o ambiente de acessos, o ambiente da próprio acesso, por exemplo, no WhatsApp, nas mídias sociais, ele está extremamente desequilibrado, em que cada um fala qualquer coisa e acha que está sendo um intelectual falando sem preparo algum. Isso confunde demais. Então, nós precisamos trabalhar como você está trabalhando, procurando trazer as pessoas à realidade, o debate, procurando desenvolver ideias novas e críticas em relação ao passado, que nós temos coisas boas no passado e que podem ser reproduzidas e avançadas. Perfeito, professor. Eu fico honrado com a sua presença e com essa oportunidade também de estar trazendo a sua mensagem para a juventude, né? Eu queria te encaminhar para que inicialmente pudesse nos contar um pouco da tua trajetória e também se apresentar para os nossos ouvintes. Tá bem, Zine, eu fiz toda a minha formação em escolas públicas. Eu fui interno um período de 9 anos numa escola agrícola ali em Cachoeirinha. Ali tive uma experiência de mesmo meus 13, 14 anos até os 20. Trabalhei em estações experimentais do arroz, na Granja Sônia, em Palmares, no Capané, em Cachoeira, e também ali em Cachoeirinha, que é uma estação experimental. Tive uma oportunidade entre meus 13 anos aos 20 de trabalhar com tecnologia, com pesquisa, com inovação, cuidar campos de produção, tratar de produção, pensar em inovação, pensar em produtividade. Eu tive a felicidade, e veja, nossa, eu e outros companheiros meus de escola que nos reunimos até hoje, quase 60 anos após. Nós somos amigos, temos um grupo e damos graças pelaquela oportunidade. E essa oportunidade surgiu, Zine, aí que é importante a coisa. Na ocasião, quando essa escola era um patronato, se transforma numa escola técnica, um ginásio agrícola. E o tal de Leonel Brizola e o Brusa Neto, que era o secretário de Educação, começaram a mudar essa escola do patronato para um ginásio agrícola. Eu entrei no ginásio agrícola. Tinha que fazer um sexto ano agrícola para poder entrar no ginásio. Então eu fui me formar lá com 20 anos, quase 20, porque exigia mais. Depois, lá por 64, numa grande discussão que nós tivemos, nós conseguimos transformar a primeira discussão para formar uma escola técnica agrícola. E encaminhamos. Então, veja bem, nós todos, da minha faixa etária, todos nós passamos por um projeto que se chamava Leonel Brizola. Né? Depois a Seu Colares, que foram os dois grandes investidores na educação no Rio Grande do Sul e numa geração nova. Então, sempre que a gente conversa, temos por obrigação chamar essas lideranças à presença de todos, porque eles construíram algo diferente, que é o Rio Grande do Sul hoje. Né? O Rio Grande do Sul não é só diferente na questão da educação. Por exemplo,
quando se discute as questões das tecnologias do setor do agronegócio, eu participei desde os seus primórdios lá, desde a década de 70, quando começam a se mudar as grandes tecnologias, o plantio direto, a conservação, os acessos aos setores de produção, e aí surge um movimento do Rio Grande do Sul em direção ao Centro-Oeste. E que é aquela plataforma hoje que o Brasil tem e que ninguém tem. Eu chamo de uma plataforma porque é um mundo ali de produção, animal e vegetal, que o mundo não tem. Mas existe um fato por trás disso. Em 1962 havia um programa chamado PRODECER, Programa de Desenvolvimento do Cerrado. Quem colocou isso para fora chama-se... Bem, era o presidente da ocasião, o João Goulart. Ele tinha uma relação com os japoneses nesse sentido, de desenvolver o cerrado brasileiro. Quando chegou a Revolução, isso tudo se complicou. Então, esse programa de desenvolvimento do cerrado é a consequência de hoje. Então, quando eu chamei a atenção para você sobre as ideias que nós temos do passado, que hoje estão aí, as pessoas não sabem disso. Como não sabem o que aconteceu entre 30 e 50, quando Getúlio Vargas teve, mesmo que tenha tido um período de ditadura, ele fez profundas mudanças nesse país. Num projeto de desenvolvimento nacional, um projeto de desenvolvimento da indústria, desenvolvimento do setor agrícola, da educação, da estrutura urbana, do excesso urbano e do meio ambiente. E o grande salto que ele deu foi qualificar a administração pública e o funcionalismo público profissionalmente. No seu programa está a qualificação desse profissional. Então, nós tivemos um momento de grande crescimento entre 30 e 80, e aí se inclui, a gente tem que ser honesto, se inclui o período revolucionário, de crescimento que o Brasil nunca mais teve. E um crescimento que nenhum outro país atingiu. Nós crescemos 6,5% no período de 30 a 80. Nunca mais reproduzimos isto. Mesmo na era ali, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora. Então, nós temos que olhar um pouco para esse passado. Muitas coisas não se reproduzem mais, mas temos uma base. Eu vejo, às vezes, as pessoas falarem, mas esse passado não tem mais. Esses políticos ultrapassados. Aí você conversa com o americano e pergunta para ele, quem são os pais da pátria? Eles te dizem quem são os quatro. Tem um monumento que eles criaram. E eles não abrem mão nunca disso. Embora essas pessoas fossem de um lado ou de outro. Porque eles têm respeito àqueles que organizaram o seu país, organizaram a sua pátria. Deram a ideia inicial de uma democracia, de uma república, né? De um Estado nacional. E nunca mais abriram mão disso. E nós, por uma volatilidade que nós temos, porque ainda pensamos, e é muito duro, se você é um engenheiro sabe disso, nós temos a perfeição da destruição da qualificação brasileira. Nós desqualificamos profissionais de alto nível. Botamos em dúvida, por exemplo, uma Fiocruz. A Fiocruz é respeitadíssima no mundo inteiro. E aqui se coloca em dúvida. Até o presidente da República faz isso porque ele é ignorante, não tem conhecimento, não teve formação acadêmica. Então, mas não é perdoável. Ele pode perguntar isso para um assessor, para um historiador, para um filósofo, pode chamar ou alguém da fundação para dar uma aula, mostrar o que significa aquilo para nós. E aí temos um outro fato que é a tua especialização que você aprecia, que é a chamada o meio ambiente, a preservação do meio ambiente. Como é que nós vamos pensar no meio ambiente? Vamos pensar em melhorar, vamos dizer assim, a saúde brasileira. Como vamos melhorar a saúde brasileira e a educação com pessoas que têm doenças de todo tipo? O custo que nós temos de hospitais hoje é por doenças que provêm do quê? Do mau uso da água. Não existe água tratada, é muito pouco. Esgotos que correm a céu aberto. Não temos resíduos sólidos devidamente controlados. E não temos um sistema de como colocar esse resíduo sólido na natureza sem que as chuvas e o tempo percolhem os seus subprodutos que vão para o solo e que se infiltram lá para as correntes que suprem os nossos rios. Então, veja, esse mundo aí é que a gente tem que discutir. E você tem colocado assuntos desse tipo. Isso é importantíssimo. Gosto disso. Tu representa um movimento super importante que faz parte da essência do nosso partido, que é o PDT, que é a questão da bandeira da educação. E aí tem essa organização do movimento trabalhista para a educação. Eu queria que o senhor nos contasse quais são os objetivos do movimento. Zine, muito bom. E sobre a minha segunda parte eu não te coloquei ali. Eu sou agrônomo, tenho formação em agronomia,
e fiz um mestrado em economia na URGS. Eu não recebi o título por um percalço político, fui vedado na hora da apresentação da dissertação. Depois fiz esse mestrado de evolução da comércio dentro do Mercosul e me dediquei durante 10, 12 anos ao setor público, assim, de forma intermitente, mas a minha vida toda no setor privado. E o setor, quando a gente conversa sobre o setor agrícola e quando se conversa em evolução, nós temos que olhar para a educação. O elemento de base que nós conseguimos para movimentar este grande projeto que se chama agronegócio, ele começa lá em 79, 80, quando se discutia com o Alisson Pavinelli, que foi ministro da Agricultura, que havia uma necessidade de se investir fortemente na educação nesse setor, no setor do agronegócio. E foram realmente as escolas técnicas, as faculdades de agronomia, veterinária, zootecnia, florestal, modificando tudo isso. E em 30 anos se deu um grande salto. Então você entende que eu tenho esse envolvimento com a educação desde aquele período. Eu comecei a alfabetizar pessoas quando eu tinha 17, 18 anos, na igreja ali em Cachoeirinha, município aqui de Cachoeirinha, naquela igreja central com o Padre Foguinho. Nós dávamos aula da escola, nós íamos à noite dar aula para trabalhadores analfabetos, fomos ajudando a alfabetização deles. Então, eu tenho esse envolvimento há muito tempo. Dentro de uma empresa que eu trabalhei, eu fiquei durante 8 anos também preparando supervisores. Então, eu tenho um mundo todo voltado à educação. E o que nós queremos com este movimento trabalhista? Nós queremos não só parecer que nós temos hoje um patrimônio, que a educação é um patrimônio do PDT, mas chegou um momento de nós executarmos mais do que o patrimônio. Não mais viver da ideia do patrimônio, mas evoluir e implantar isso no Brasil inteiro. Ele ficou muito restrito, de uma certa forma, por exemplo, toda a questão da educação ao Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Tivemos um pouco ali em Sobral, temos um pouco também no Ceará, temos um pouco em Pernambuco, mas não se conseguiu trazer isso para o Brasil inteiro. E nós precisamos discutir a questão da educação no Brasil todo. E o PDT, como tem a coluna dentro das suas diretrizes, é a obrigação dele abrir isso. E o que ele deve abrir? A militância. E para a militância funcionar bem, ela tem que compreender o que significa esse movimento. Ele significa doutrina trabalhista, ele significa valorização da classe trabalhadora, é desde a merendeira até o doutor em educação, eles merecem ser valorizados. Mas quando se fala em valorização, que tipo de valorização é esta? Um direito a um salário digno, evidentemente. Tempo que ele tem que ter para estudar. Tempo que ele tem que ter para se dedicar a uma escola. E mais, oportunidade de um crescimento profissional fazendo mestrados e doutorados. Então, nós precisamos dar estabilidade a essa categoria. Ou seja, a educação que nós estamos procurando deve ser o que nós miramos, na verdade. O nosso ariete está mirado para uma coisa, que a educação seja uma carreira de Estado. Ela tem que ser uma carreira de Estado. Por quê? Nós não podemos mais viver de contratos. Não podemos mais viver de contratos emergenciais. Nós temos que ter uma ideia fixa sobre isso. Como é que é a educação do campo? Como é que é a educação do indígena? Como é a educação nos quilombos? Como é que é a educação nos centros urbanos? E isto não pode se desprender em absoluto da economia como um todo. Quando eu falei a você sobre aquela questão de regionalização dos Coredes, ele tem esse espírito democrático, aberto, de fazer com que cada comunidade econômica se integre num processo de educação que lhes favoreça de que forma? No crescimento da pessoa, na sua intelectualidade, na sua capacidade de gerar novos negócios, serviços, produtos, de melhorar politicamente e o desenvolvimento da sua região. Esse é o espírito da coisa. É isto que nós estamos procurando espalhar. Já estamos em 13 estados do Brasil, vamos chegar a 17. Aos pouquinhos nós vamos indo, evoluindo, com um grupo pequeno, e a gente vai indo, vai levando. Há uma dificuldade grande, que exige das pessoas, porque é um trabalho de organização complexa e de dedicação muito grande para pessoas que não são remuneradas, ninguém ganha absolutamente nada, é de vontade de ajudar a melhorar,
mas eu creio que a evolução é boa. Então, eu te diria que tem 3 pontos nesse movimento. Primeiro, é estabelecer dentro do próprio PDT e da doutrina trabalhista um núcleo de pensamento e de propostas, com diretrizes e objetivos claros sobre o que se pensa em educação no trabalhismo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a questão de ordem política, porque muitas vezes as pessoas dizem, olha, nós precisamos chegar lá e implantar isso. Não, a política não é assim. A política é o mundo da negociação. Você pode tomar um governo, mas você tem que fazer alianças. E, além do mais, quando se assume um governo de Estado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tu tem 497 prefeituras. Nem todas serão, e ninguém pode imaginar, que seriam do PDT. Isso é impossível. Isso é impraticável. 80, 90, 100 serão. E você não pode impor essas coisas. Isso tem que ser dialogado com a comunidade, com as famílias. É um processo de evolução, aí o grau de dificuldade. E o terceiro ponto, que é o mais severo de todos eles. Nós precisamos organizar algo dentro da doutrina que se chama planejamento de receitas e despesas. Nós temos no mundo das escolas técnicas possibilidades de ter uma educação em que o Estado está pagando, o município está pagando, mas também eles podem ter receitas para melhorar a condição que está lá. E que, de uma certa forma, isto não é, às vezes não é bem aceito até pelos companheiros partidários. Mas nós precisamos ter orçamentos em melhores condições do que isto. Por quê? Nós precisamos fazer um cruzamento entre educação e saúde. As crianças de uma escola têm que ter saúde. Saúde alimentar, saúde física, saúde mental. E isso não se faz somente com a educação. O outro elemento importantíssimo é a saúde. E o terceiro ponto é a segurança pública. Porque nós precisamos tratar muito bem a questão do bullying, da droga e do desperdício que existe do recurso público dentro. Né? Então, nós precisamos aí do Ministério Público, da própria ação da Polícia Civil, da Brigada Militar, que tem que entender o que significa educação. Qual é o significado dela para a evolução de uma nação? Né? A Revolução Meiji no Japão, que começou em 1875, durou até mais ou menos 1930, né? Eles investiram 50 anos em educação. Eles eram, o que eles viviam dos samurais. O setor agrícola eram atrasados. E, no entanto, eles, em 50 anos, mudaram. A Coreia do Sul, e aí temos N exemplos no mundo. Então, nós precisamos dar esse toque de educação. Né? E educação entendida como algo produtivo para uma sociedade, não como uma doutrina político-partidária, que é confundida. Considerando essa questão da importância de se adequar à arrecadação, ao orçamento, recentemente o governador atual, Eduardo Leite, no Roda Viva, ele trouxe um argumento que eu achei bastante relevante, que é quando se compara a situação da educação no Maranhão, em que eles têm um percentual de professores na ativa maior do que os professores na inativa, aposentados. E aí, quando se olha para o cenário do Rio Grande do Sul, a gente tem o inverso. Então, quando se fala nessa questão de orçamento, a gente tem uma dificuldade do que o Estado arrecada versus o que tem de custos com a folha de pagamento e que está nessa desgraça, né? Há 5, 6 anos, nós, servidores públicos, salário parcelado, atrasado, no balanço ali, colocam como se a gente fosse a culpa do problema, do Estado, tal. E nesse contexto, os professores são muito mal remunerados aqui no Rio Grande do Sul. Quando a gente compara um professor, ele começa a carreira aqui hoje ganhando 1.200 para 20 horas e para 40 horas, R$2.000. E quando se olha lá para o Maranhão, eles estão ganhando 5, 6 mil. Então, carreiras muito mais atrativas. Como o senhor faz a leitura quando se compara o Rio Grande do Sul hoje com o Maranhão? Zine, isto é um problema que nós vamos ter que enfrentar. Nós temos um número de inativos bem superior aos que estão na ativa. Né? Estão na ativa. E nós temos algumas, vamos dizer assim, existe alguns desvãos entre o passado e o que nós temos hoje, em termos do orçamento para o setor de educação no Rio Grande do Sul. Se culpa muito, de uma certa forma, certas vantagens e privilégios que foram dados no passado, que naturalmente que isso tem que ser revisado com todo critério e com calma. Nós não podemos tirar direitos de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar em duas distâncias.
Eu chamo de distância porque nós temos, primeiro, no plano de carreira, desde o início até o final, uma diferença que eu considero muito pequena. Uma pessoa que trabalhou 25, 30 anos, para chegar numa aposentadoria, como foi proposta para cá, no máximo, 4.800 a 5.000 reais, enquanto que o teto do INSS está em 6.100. Quer dizer, no mínimo, essa pessoa teria que ter esse teto, né? Ou seja, o piso da Previdência Social deveria ser, no mínimo, para o professor, o piso, né? Que seria, vamos botar em termos redondos, 6.100 reais. Né? E nós temos, assim, uma pessoa que ficou, se exige dele uma formação superior, se exige dele especializações, mestrados e doutorados. E o que se oferta depois? Se oferta alguma situação que não lhe garante, pelo menos, o que ele possa adquirir em termos de conhecimento, é um teatro, é uma viagem, compra de livros, compra de equipamentos eletrônicos, participar da robótica, participar da mídia, isso tem custo. Como este professor vai hoje contornar a situação? Não consegue com os salários que estão aí. Então, essa é uma situação muito difícil de solução. Ela é difícil pelo impacto que ela tem numa folha. Porque o Estado passou a arrecadar menos. Porque o Estado tem muitos privilégios ao setor privado. Nós precisamos retomar esta situação. Nós precisamos do setor privado porque é o trabalhador e o capitalista, o dono do capital, que coloca o recurso no Estado. O Estado não tem dinheiro. Esse dinheiro sai do bolso do trabalhador que paga os seus tributos, e paga a sua previdência, e paga as suas pensões, e sai do bolso do empresário. Agora, o que nós deixamos de arrecadar por isto? Onde estão os incentivos? Quanto eles significam? Não é pouco. Então veja que é uma discussão bastante complexa, difícil em termos políticos da sociedade. Porque você envolve duas áreas que, quando se faz a discussão, são muito radicais. Uma área é o mundo do trabalho, a outra área é o mundo do capital. Essa relação capital-trabalho é que nós temos que evoluir. Nós temos que ter uma melhor educação, Zé, na relação capital-trabalho. Quando se fala nisso, é comunista, é trabalhista, é socialista. Não, a sociedade não mais pode pensar dessa forma. Nós temos que pensar em soluções para isso. Como nós vamos adequar esta ação? Vamos buscar uma dinâmica melhor de arrecadação e gastos para beneficiar principalmente os setores que a gente considera estratégicos, como, por exemplo, educação, saúde e segurança. Como vão fazer isto? Então, aí que eu digo para você, é doutrina, é filosofia, são diretrizes partidárias. Agora vamos pensar assim, e os nossos partidos hoje têm condições de sentar uma mesa para discutir isto? Não. É muito difícil. Não se consegue. Fazer arranjos, ótimo, são ótimos. Agora, tratar uma linha que diz, olha, eu vou perder uma parte da minha gordura aqui, o outro vai perder uma parte da gordura ali. Ninguém quer. Vamos colocar uma coisa bem simples agora. O que aconteceu com a proposta que fez a Câmara Federal? Nós vamos diminuir os salários para melhorar e contribuir para o setor. A parte judiciária e a parte executiva, certo? O executivo aceita, o legislativo aceita, mas o Poder Judiciário não aceitou. Então, nós não temos essa condição ainda no Brasil de uma ideia do que é uma democracia. Como é que se constrói uma democracia? Não se constrói com privilégios. Uma democracia sólida, forte, se constrói com grande esforço da população, das organizações. Quando vai se discutir certos temas no Brasil para melhorar a educação e a saúde, as corporações do Estado brasileiro são terríveis. Você pode entrar na Assembleia Legislativa, todos os dias tem uma corporação que passa circulando dia e noite ali. No Congresso é a mesma coisa. E você se pergunta, as pessoas trabalham quando? Porque elas estão comprometidas com uma outra coisa. Então perceba que isso é um processo de educação política. Nós temos que construir um país, um Estado. Como é que nós vamos melhorar o Estado do Rio Grande do Sul em relação ao Maranhão na questão da educação? Se nós formos capazes de construir uma coisa desta, em que sacrifícios têm que ser de todos, do trabalhador, do empresário, das corporações públicas. Agora, tenta fazer uma mudança nas corporações públicas. O mundo cai, porque é um egoísmo concentrado. São pessoas que acham que são donas do Estado, mas não se dão conta que 5.000 pessoas
20 mil pessoas, seja quanto for, 5 milhões, não pode determinar o que tem que fazer em uma população de 212 milhões. Porque são prestadores de serviço para essa população. Então, isso nós temos que regrar novamente. Mas nós temos muitos desvãos, descaminhos e muitos privilégios que foram colocados no passado, e já sabemos bem por quê, todos nós conhecemos isso, que hoje é difícil de retirar, porque existem leis orgânicas, existem, vamos dizer, estatutos que foram criados ao longo dos períodos, principalmente pelas corporações, que é difícil de lidar, difícil de modificar, mas uma hora nós vamos ter que enfrentar. E por isso que eu digo, nós precisamos de uma educação política num outro nível, não só aquela educação formal. Uma última pergunta que eu queria fazer para o senhor, nessa oportunidade de poder estar gravando esse café, é sobre quais os mecanismos podem ser implementados na escola para contribuir no processo de gestão democrática e qual documento determina que a gestão democrática seja contemplada no projeto pedagógico escolar. Muito boa, muito oportuna, Zina, a pergunta. O processo democrático da escola só vai ocorrer se tivermos uma comunidade escolar com capacidade de votar e colocar uma direção numa escola. Isso é fundamental, que seja a direção da escola provenha de um processo eleitoral, de um processo de trocas entre a comunidade escolar e o corpo diretivo de uma escola. Isso é fundamental. Se autodeterminar. O secretário de Estado ou o Estado não tem que pôr a mão nisso. Se nós pensamos em uma regionalização, temos que respeitar, por exemplo, uma escola que está lá no interior de um quilombo, pega Canguçu, por exemplo, como é o número de quilômetros que tem no Rio Grande do Sul, pega aqui em Osório, que também tem bastante, ou pega a escola rural, que tem aqui nesta região, da região do Fumo, quase todos eles têm escola rural. A forma como eles trabalham é diferente daquela educação formal de um centro urbano, porque está ligado a uma condição dos trabalhos, da economia e dos produtos que ele gera. Então, aquilo que é fácil para uma criança, ou um jovem, um adolescente dentro de uma cidade, há uma dificuldade para aquele no meio rural, porque queira ou não queira, de 14 anos em diante, ou até antes, eles estão trabalhando com a família. E em período de safra, eles têm que estar ali. Um outro fato que é determinante nisso aí, numa estratégia para dentro da educação, é nós pensarmos neste professor. Qual a qualificação que esse professor deve ter? Quais são as exigências sobre ele? Não basta só exigir. Vamos colocar assim, nós já falamos sobre todas as necessidades que eles têm de ter um suporte digno para a sobrevivência dele, da sua família e do seu aprimoramento intelectual. Isto à parte, nós precisamos saber quais são os compromissos que a sociedade exige de um mestre que está ali, em termos de a formação de um jovem, a preparação dele para ser uma pessoa intelectualizada, capaz de compreender perfeitamente a sua sociedade e também de gerar trabalho, gerar produto, gerar tecnologia, inovação e até ser empresário. Porque é para isso que a educação está. Ela não está para tornar todos funcionários públicos, não. Ela está para isso. Tem que ensinar a pessoa o significado do lucro. O lucro social, não o lucro expoliativo. E isso eu não vejo na maioria das escolas. Eu vou te dar um exemplo. Quando nós assumimos ali na Secretaria de Educação, o Vieira da Cunha assumiu a Secretaria, eu assumi a Superintendência do Ensino Profissional. Entramos ali em janeiro, já em julho nós tínhamos um trabalho feito com o SEBRAE, começando um trabalho com o SEBRAE sobre gestão das todas as escolas agrícolas. Essa reunião ocorreu, o primeiro passo foi dado lá em Palmeira das Missões, na escola agrícola. Foram 3 dias de debate sobre o que é a gestão, e a partir daí se desenvolveu um projeto até o mês de novembro. Em que ordem? Primeiro, preparar todos os diretores sobre gestão. Gestão como um todo, financeira, administrativa, pedagógica, todos os aspectos que envolvem realmente uma escola. Com a comunidade escolar e também nas relações que tem com cooperativas, que existe com o setor privado porque se compra, são fornecedores do setor público. E um outro passo que se deu nesse sentido. A segunda etapa deles seriam eles, diretores e vice, passar essa experiência, essa formação para os seus professores. E os professores passarem para os alunos, porque eles têm práticas agrícolas, práticas veterinárias, práticas de silvicultura. Então, eram 3 estágios. Isso tudo é possível fazer em todas as escolas. Só precisa ter boa vontade. Eu recebi do Vieira
carta branca para isso. Conseguimos recursos para isso? Conseguimos. Conseguimos recursos. E foi possível fazer? Foi possível fazer. E resultados muito bons. Né? Então, nós precisamos ter esse tipo de direcionamento, essa visão de que as escolas, elas são ótimas. Agora precisam de gestão. Toda escola é boa, mas precisa de gestão. E precisa de recursos para conservação. Eu não vou dar o nome da escola que eu estive por uma questão de ética. Mas eu entro numa escola agrícola e chego na biblioteca, e a primeira coisa que eu visito é a biblioteca, tanto a eletrônica quanto a de livros, e percebo que não tem um computador perto. Eu perguntei por quê. Isso porque aqui nós não temos como entrar no Wi-Fi ou colocar uma internet. Mas e esta rede que corre aqui por dentro, não é de uma companhia dessas telecomunicações que vende? Sim, é. E como é que ela se instalou, passou por dentro da escola e ninguém fez nada? Então, por aí você vê, passava a rede ótica de uma grande empresa nessa área, dentro do campo da escola, de uma propriedade privada do Estado, da sociedade. E não tem no contrato uma responsabilidade de municiar, de ligar a escola. Então, o que faltou nisso aí? A pessoa que dirige essa área não tinha capacidade de gestão, de perceber essas coisas. E o Estado em si foi conivente, porque ele passou por vários lugares e não tomou uma atitude. Então, o que eu te digo, se nós tivermos uma educação política melhor, enquanto nós não tivermos, e aí os partidos vão ter que melhorar, nós vamos evoluir poucos nesse sentido. Qualquer coisa serve. Quando qualquer vento serve, não sabe o porto que vai chegar. Perfeito, professor Eloy. Eu penso que a formação política, ela é muito mais do que aquele modelo de um currículo fechado e algum palestrante falando e a outra pessoa ouvindo num modelo talvez já não cabe nos dias de hoje. E essa oportunidade de estar aqui contigo, podendo te ouvir, podendo estar debatendo, eu acho que é um processo de formação política muito rico para mim. E também espero que possa ter um alcance grande de demais jovens pelo Estado, e nesse contexto da pandemia, eu acho que uma das coisas que nos traz de positivo é esse uso das tecnologias para a gente poder estar se conectando com diferentes pessoas, né? Então, eu espero de verdade, professor Eloy, que a juventude, que vem aí como a semente do partido para dar continuidade, né, possa estar ouvindo essa experiência que o senhor compartilhou comigo hoje. Te agradecer muito por ter participado e te desejar um forte abraço e um bom restinho de fim de semana. Muito obrigado, Gil. Obrigado pela oportunidade e estou sempre à disposição. Tenha um bom fim de semana mesmo. Tchau. Tchau, um abraço.